Hoje eu quero abrir a palavra do Senhor mais uma vez e eu quero convidar você a abrir no livro de Isaías, no capítulo 55. Antes eu quero pedir que você esteja se inscrevendo aqui nesse canal, que você também deixe o seu like, isso nos ajuda muito para que a gente possa divulgar esta mensagem para outros. Então é importante que você faça isto. Quando nós abrimos a palavra do Senhor aqui em Isaías, no capítulo 55, é interessante que nós encontramos aqui um convite. Todos nós gostamos de receber convites. Um convite é aquele que está sedento, aquele que está carente, aquele que está necessitado. Um convite que vem atender às nossas expectativas, vem superar as nossas expectativas. E eu não sei como você está, eu não sei como você está se sentindo nesse tempo tão difícil que nós estamos enfrentando, não é mesmo? Nesse tempo em que nós temos dificuldades, nesse tempo que nós não sabemos muitas vezes como devemos nos portar e nós temos orientações diferenciadas. Mas uma coisa não pode mudar no nosso coração, não pode mudar na nossa vida. É exatamente a nossa fé, o nosso compromisso com Deus, o nosso compromisso com a palavra de Deus. Esse texto de Isaías, no capítulo 55, versículos 6 e 7, é um texto muito conhecido, porque é um convite do Senhor. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Esse é o desafio, esse é um tempo de buscar ao Senhor, esse é um tempo de estar com o Senhor, esse é um tempo que você precisa abrir o seu coração para adorar ao Senhor, para se apresentar ao Senhor, para estar vivenciando tudo aquilo que o Senhor, somente o Senhor, pode lhe oferecer e pode lhe garantir. E tendo cuidado porque nós não sabemos exatamente tudo aquilo que vai nos acontecer. Na verdade, nós não sabemos aquilo que pode nos acontecer daqui a alguns minutos, no dia seguinte, na semana seguinte, no mês seguinte, nós não sabemos. E temos que ter cuidado com o último retorno. O famoso evangelista Billy Graham, ele usava uma figura muito interessante em uma das suas mais inspirativas mensagens, e ele usava a figura exatamente do retorno. Ele usava esta figura do retorno para ilustrar os caminhos da vida, as oportunidades, as consequências. Eu não sei se você, algum dia, você já percebeu que precisava fazer um retorno, porque tinha errado na estrada, porque tinha passado o lugar onde você deveria entrar, e agora a opção era fazer um retorno, porque não dava para continuar. E isto acontece também na nossa vida. Nós precisamos ter esta visão, e aí eu diria para você, é uma visão espiritual daquilo que está acontecendo, daquilo que está ocorrendo hoje no mundo inteiro, e aquilo que você pode estar tendo reflexo na sua própria vida, aquilo que está tendo reflexo na sua casa, na sua família, no seu casamento, com seus queridos, com aqueles que você convive, no seu trabalho também. Então esta figura do último retorno que Billy Graham usa em uma das suas mensagens, ela pode ilustrar verdades e verdades espirituais para mim e para você. E aí, usando esse texto aqui de Isaías, capítulo 55, eu gostaria de compartilhar com você algumas dessas lições e dessas verdades da palavra de Deus. A figura do último retorno na estrada da vida ilustra que Deus sempre nos oferece novas oportunidades. Eu vou repetir, Deus sempre nos oferece novas oportunidades. Talvez Deus esteja oferecendo a você
a mim, a todos nós, à humanidade, uma nova oportunidade, um novo tempo, ainda que estejamos passando por situações difíceis. Porque, na verdade, às vezes Deus permite que estejamos enfrentando situações difíceis, porque há lições na vida que nós só aprendemos no momento de dor, no momento de lágrimas, no momento de dificuldade, no momento em que nós nos sentimos desafiados, somente neste tempo. Mas Deus, Ele continua nos oferecendo novas oportunidades. Quando eu abro aqui a palavra do Senhor, nesse texto de Isaías 55, versículo 6, e também o versículo 3, eu leio assim, a palavra de Deus na linguagem que eu quero usar com você hoje, diz assim: procure a ajuda de Deus enquanto você pode achá-lo. Busque ao Deus eterno enquanto Ele está perto. Enquanto Ele está perto. Escute, diz o Senhor, a minha voz, venha a mim, preste atenção e terá vida nova. E eu farei com você uma aliança eterna, uma aliança, e lhe darei bênçãos que prometi. O que a palavra de Deus está nos falando é que Ele está sempre nos oferecendo oportunidades novas na nossa vida e que depende de nós mesmos, depende da nossa posição, depende da nossa decisão, da nossa ação. É o tempo que nós temos para fazer isto. Na Bíblia, nós não sabemos que horas são no relógio de Deus, mas o tempo na Bíblia chama-se agora, agora mesmo. Esse é o tempo de Deus. No grego, há duas palavras que nos ajudam a compreender muito bem o tempo. A palavra cronos, de onde vem cronologia, cronômetro, é o tempo do homem, é esse tempo aqui, ó, esse tempo aqui. E a palavra kairos, que é o tempo de Deus, o tempo oportuno de Deus. O que precisa acontecer é que o meu cronos, o meu tempo, o seu tempo, ele precisa estar dentro do kairos de Deus, do tempo oportuno de Deus. E quando isto acontece, significa dizer que eu estou no centro da vontade de Deus. Significa dizer que eu estou sintonizado com Deus. Significa dizer que eu estou cada dia mais próximo do Senhor e eu quero fazer a vontade do Senhor na minha vida, porque eu sei que ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E Deus continua nos oferecendo oportunidades para que isto aconteça. Pastor Vitor Hugo não conhece a sua vida. Eu não sei como você está. Eu não sei quais as situações que você tem enfrentado. Mas eu queria dizer para você, você precisa aproveitar esse tempo de Deus. E você precisa saber que Deus, Ele continua nos oferecendo oportunidades. E ainda mais, que nós não podemos perder o último retorno da vida. Nós não podemos perder esse tempo que Deus tem para cada um de nós. Esse tempo que é um tempo muito especial. Mas quando eu leio esse texto da palavra de Deus, eu também percebo que essa figura do último retorno, que o Billy Graham menciona em uma das suas mensagens, essa figura ilustra também que Deus sempre nos garante um tempo novo, de novas possibilidades, um tempo em que nós podemos nos reencontrar com Ele, um tempo em que nós podemos desfrutar da sua presença, um tempo em que, ainda que estejamos ou tenhamos andado por um caminho errado, nós podemos pegar o retorno
e nos voltar para Deus, e nos aproximar de Deus, e decidir viver agora com Deus, e viver agora para Deus. Então, esse é um tempo que Deus nos garante, que Deus nos oferece, que Deus nos possibilita. Olha o que diz a palavra do Senhor nesse texto que eu estou usando hoje. Esse texto é maravilhoso. A palavra de Deus diz assim: mude a sua maneira de viver e abandone o caminho errado, porque os meus pensamentos não são como os seus pensamentos, nem os meus caminhos como os seus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais elevados do que os vossos pensamentos. O desafio aqui, querido, o desafio aqui é continuar acreditando que Deus, Ele sempre nos oferece novas oportunidades e que Deus sempre nos oferece um novo tempo. Talvez você diga assim: pastor Vitor Hugo, eu já perdi muito tempo da minha vida. Não há mais solução, não há mais escapatória, não há mais como resolver isto. Sim, você precisa pegar o próximo retorno. E você precisa voltar para Deus. E você precisa voltar para a igreja. E você precisa voltar para os braços do Senhor. É isso que precisa acontecer, para que você possa desfrutar desse novo tempo que Deus tem para você e que Deus quer para o seu viver, para continuar abençoando a sua vida, a sua casa, a sua família, os seus queridos. Esse texto de Isaías 55 fala-nos exatamente sobre isto. É um convite àquele que está faminto, àquele que está sedento, àquele que está carente, aquele que está necessitado, aquele que precisa experimentar algo novo na sua vida, que não dá mais para continuar como está, que não dá mais para prosseguir neste caminho que não tem dado certo e que você já sabe que não tem dado certo. Aí Deus está dizendo assim: olha, pegue o próximo retorno, porque eu vou estar esperando por você. Pegue o próximo retorno, porque eu vou te receber de braços abertos e eu vou te abraçar e eu vou te acolher. Pegue o próximo retorno. Sabe por quê? Porque você vai experimentar um novo tempo no seu viver. Esta figura do retorno, usada pelo grande evangelista Billy Graham em uma das suas mais poderosas mensagens que ele pregou, diz que esta figura ilustra que Deus espera que não percamos o último retorno. Deus espera que não percamos o último retorno, até porque não sabemos quando será e onde está o último retorno. Versículo 7 aqui de Isaías 55, a palavra de Deus nos diz: volte-se para o Deus eterno, nosso Deus, pois Ele tem compaixão e Ele perdoa completamente. Já pensou nisso? Deus, Ele tem compaixão, Ele te ama, como você é, como você está, e Ele quer que você volte para os braços dEle. Ele quer que você volte para a igreja. Ele quer que você volte para seguir os seus ensinamentos. Ele quer que você volte. E a Bíblia diz
que Ele recebe você com compaixão, com amor. E olha que coisa maravilhosa, a Bíblia diz que Ele te perdoa e te perdoa completamente. Você já pensou nisso? Ser perdoado completamente pelo Senhor, e somente o Senhor pode fazer isto. Pastor Vitor Hugo não pode, nenhum líder religioso pode, nenhuma autoridade governamental pode, internacional pode, mas Jesus pode, Deus pode, porque Ele é o Senhor. E Ele é aquele que nos perdoa, nos recebe e nos acolhe, para que possamos experimentar uma nova vida, para que possamos experimentar um novo momento, começando com uma decisão acertada e voltando-se para Deus, não perdendo o último retorno da vida. Queridos, esse tem sido um tempo que lições preciosas nós temos aprendido e temos descoberto. Não é que não sabíamos, mas nós temos visto como nós somos vulneráveis, como que a vida, como diz Tiago, é como um vapor que aparece e logo desaparece. Olha, eu estou aqui para trazer esta mensagem que não é minha, não é do pastor Vitor Hugo, é de Deus, é da palavra de Deus. Quando o Senhor está dizendo, buscai, me buscai enquanto você pode achar. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É tempo de buscar a Deus. É tempo de buscar a igreja do Senhor. É tempo de estar afinado com os propósitos de Deus. É tempo de experimentar um tempo diferente na sua casa, na sua família. Experimentar um novo tempo, porque a Bíblia nos diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. A sua nova vida começa quando? Começa exatamente com a sua decisão acertada, não perdendo o último retorno da vida. Precisa fazer isto urgentemente. Retorno, no dicionário, é o mesmo que aceitar voltar. Retorno, no dicionário, é decidir retroceder. Retorno, no dicionário, significa tornar ao ponto inicial. É isso que Deus quer que você faça. E é isso que Deus espera que você faça, antes que perca o último retorno da vida. Você vai me procurar, conforme está escrito aqui em Jeremias, versículo 13 do capítulo 29 de Jeremias. Deus está dizendo, você vai me procurar e vai me encontrar. Agora, se você me procurar de todo o coração, de todo o coração. Que Deus te abençoe, que Deus esteja com você, que Deus abençoe a sua casa, a sua família. E eu quero orar com você nesse momento. Senhor Deus, abençoe cada um que está conosco nesta hora, que está acompanhando este vídeo, Senhor, esta mensagem, que agora mesmo, Senhor, faça a obra nestas vidas no nome de Jesus, e que estas vidas possam experimentar um novo tempo com Cristo, porque oramos no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus esteja com você. Muito obrigado por sua atenção. Não se esqueça de se inscrever aqui nesse canal, deixar o seu like também. Isso é muito importante para a gente.